Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou usar a Bíblia que eu ganhei da igreja. Quero agradecer aos irmãos pela generosidade. E os irmãos, depois, acabando aqui a nossa reunião, gostaria que desse o seu autógrafo para ficar registrado aqui, para a glória do Senhor. Eu sempre terei isso guardado comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou? Amém? Versículo conhecido da igreja que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua generosidade, pela bondade. Louvo o Senhor pela vida dos irmãos, pelos feitos notáveis do Senhor em nossas vidas. Também agradeço ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu na data de ontem, um culto maravilhoso, onde o Senhor fez a sua vontade, operou os seus milagres, e as vidas foram tocadas pelo seu grande amor. E isso é maravilhoso, quando nós nos colocamos à disposição de Deus e permitimos que Ele faça a vontade dEle e não a nossa, E isso é o mais importante na nossa jornada de fé. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a nossa vida cristã e uma missão que é dada à igreja, de espalhar a chama do Senhor, de espalhar o amor do Senhor, de espalhar a vida do Senhor em toda a terra. E interessante que esta obra de Deus, ela começa desde o Velho Testamento. Quando nós começamos a ler e entender um pouquinho sobre os nossos patriarcas da fé, nós podemos ver que através da vida daqueles homens, Deus começa a se manifestar no meio do povo de Israel. Aqueles homens, eles criam num Deus vivo, criam num Deus verdadeiro, acreditavam na palavra do Senhor. Eles viviam a palavra. Se você pegar ali Abraão, que ouve a ordem de Deus de deixar a sua parentela e obedecer à voz do Senhor, ir para a terra que Deus havia lhe mandado, ele ouve e ele coloca em prática a obediência. Se você pegar Moisés, que está lá no meio da sarça ardente, Deus dá uma ordem a Moisés para que vá até Faraó, para libertar o povo que estava em cativo e cativeiro. Moisés ouve a voz de Deus e vai até o deserto. Só que agora no cristianismo, agora Jesus veio, Jesus traz uma revelação do Pai ao homem, que o Pai ama verdadeiramente o homem, que o Pai tem um projeto na vida do homem. Jesus vem a este mundo não somente fazer os seus milagres, mas Jesus vem trazer uma nova oportunidade de que o homem tenha um encontro verdadeiro com o Pai, para que o homem tenha o privilégio de viver experiências novas em sua vida. E o cristianismo, ele começa através de Jesus. Só que quando começamos a ler este texto de Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender que Jesus estava em ascensão ao céu. Só que Jesus, neste momento em que está em ascensão aos céus, ele faz uma promessa aos seus apóstolos, que ele estaria indo ao Pai, mas que ele enviaria um ser chamado Espírito Santo para atuar na vida do homem. E é sobre esse Espírito Santo que eu quero falar nesta noite. Por quê? Porque estes homens que começaram a obra do Senhor, os discípulos, 12 homens, começaram a obra do Senhor. Eles deram continuidade ao Evangelho de Jesus. Mas estes 12 homens, eles só começaram a fazer isso após conhecerem em sua vida o poder do Espírito Santo, conhecerem em sua vida o que é viver debaixo de uma graça diferente. Porque se não é pelo poder do Espírito Santo na atuação daqueles homens, eles não suportariam a perseguição. E se não for a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos dias de hoje, nós não suportaremos as perseguições. Não pense você que a igreja não é perseguida, ela é. Ela é.
Talvez aqui no Brasil ainda não sintamos com tanta força, tanta fúria a perseguição contra a igreja, mas nos países mais comunistas a perseguição já é mais forte. E os homens que estão lá, que servem ao Senhor, se não tiverem em seu coração a manifestação do Espírito Santo, que traz à memória aquilo que o Senhor tem ensinado, não suportam. Porque a perseguição à igreja, ela é forte, foi vivida. E quando você começa a ler a história da igreja contada em Atos dos Apóstolos, você começa a entender que a igreja é perseguida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito Santo já veio, ele está no nosso meio. Olha só o que diz Atos capítulo 2, de 2 a 24. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por línguas repetidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo não é uma força, não é um poder mágico. O Espírito Santo não é algo que vem e vai embora. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa que faz parte da Trindade de Deus. É uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que geme por você. Os gemidos que muitas vezes você não compreende, o Espírito Santo está falando com o Pai através da sua vida. Paulo nos diz que este Espírito Santo, ele possui dons. Estes dons é dado à igreja. Se você ler lá Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios de 12, de 4 a 11, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, você vai descobrir ali os dons do Espírito Santo que estão dispostos à igreja. Compete à igreja fazer o quê? Pedir ao Senhor: Senhor, derrama os seus dons sobre as nossas vidas. Quando eu começo a olhar estes homens, eram homens comuns, sujeito às falhas que eu e você temos. Eles não tinham nada de diferente. Eram homens que cometiam os seus erros. O que dizer de Pedro, que chegou a negar o próprio Jesus, mas agora este mesmo Pedro é um instrumento de Jesus para a sua obra. Ou seja, meu amado irmão, eu quero dizer para você nesta noite que permita que o Espírito Santo te use como instrumento. Permita que o Espírito Santo te tenha como vaso, como foi dito na noite de ontem. Um vaso que é um vaso de barro que pode ser cheio nesta noite e possa transbordar. Para quê? Para que nós possamos ter coragem de levar esse evangelho às pessoas que precisam. Nós somos chamados para levar o evangelho. Estes homens começam a fazer o quê? A levar o evangelho. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite: Deus enviou o seu Espírito sobre a terra. Ele já está no nosso meio e Ele já habita dentro de nós. Permita que você seja usado por esse Espírito Santo. Segunda coisa que aqueles homens começaram a entender, que o Espírito Santo começa a ensinar, que todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Efésios 1, 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Grave isso no teu coração nesta noite. Jesus é a força suprema do universo e realiza a tua obra no dia de hoje. A obra do Senhor não parou quando Ele foi à eternidade. Essa obra continua. Como? Através de mim e de você. Nós somos esses instrumentos aqui nesta terra para testemunhar a obra do Senhor. Quando eu permito ser instrumento de Deus, eu começo a ter dentro do meu coração a necessidade de falar deste amor. Eu começo a ministrar este amor de forma espontânea. Essa semana eu recebi um WhatsApp de uma menina que trabalhava aqui na Kili. Uma pessoa difícil, muito difícil, né? Ano passado, até acho que eu comentei com o Mano Rubens, eu tinha um desenho com ela aqui de uma operação, mas acabou ela me
deixando para trás, como se estivesse me passando a perna, mas eu continuei e continuo orando. Mas você veja quando você tem a direção do Senhor, como Ele faz diferente. Porque essa pessoa, ela acabou se desligando, né? Esses dias ela me mandou uma mensagem que estava se desligando da empresa, porque ela teve um bebê, e o bebê nasceu com cardiopatia, né? Então tem que dar uma atenção. E eu continuei ministrando na vida dela. Eu disse para ela: eu estou orando por você, eu estou orando pela sua família, e eu me coloco à tua disposição para aquilo que você precisar. Por quê? Porque eu estou aqui disposto a lhe ouvir, seja em qualquer momento, seja no momento de dificuldade, no momento de aflição. Me mande uma mensagem que eu estarei te mandando algo para confortar o seu coração. Esse é o papel da igreja. Esse é o teu papel. Esse é o papel daquele que vive a experiência de ter este Espírito Santo atuando em sua vida. Olha só o que Pedro começa a fazer. Se você ler lá Atos, a partir do segundo capítulo, a partir do versículo 22, Pedro foi tomado então agora pelo Espírito Santo, porque ele veio, ele foi cheio. A primeira coisa que Pedro começa a falar, ele começa a falar do amor de Jesus. Ele começa a dizer àquelas pessoas que estavam ali: olha, varões, Jesus, ele veio a este mundo. Mas Pedro não havia negado, mas agora ele está transformado. Eu estou dizendo para você nesta noite: não importa o que você fez, permita ser transformado nesta noite, permita ser instrumento de Deus, não olhe para o passado não nos interessa. Viva o novo, viva experiências novas com Jesus. Pedro começou a viver experiência nova com Jesus, em fazer o quê? Em falar do amor de Jesus. Ele não estava interessado no que aconteceu no seu passado, mas estava vivendo algo novo. Jesus tem algo novo para as nossas vidas, tem experiências novas para nós. Todos os dias Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Permita então que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida. Atue para fazer o quê? Para fazer a diferença. Para que as pessoas olhem para você e falem: meu, aquela pessoa tem algo diferente, eu preciso conversar com ela. Sem você fazer nada. Por quê? Porque você está irradiando Jesus. Você está falando de Jesus com a tua vida, com o teu ser, com a tua maneira de ser, com a tua maneira de falar, com a tua maneira de agir. Deus está te usando como um instrumento na terra. E as pessoas querem ter esse desejo de falar contigo. Por quê? Porque você tem frutos bons, frutos que vão saciar a fome daquele que está desesperado. Eu conversava com o André hoje, o marido da Alexandrina, e que testemunho lindo que eu escutei dele hoje, de quando ele era missionário no Peru. Que certo dia ele estava, e isso pode acontecer conosco, e temos que estar prontos. Ele estava no Peru, e ele estava andando com um outro rapaz, né? E ele querendo falar de Jesus, e ele chegava: é esse? E aquele outro falava assim: não, ainda não é esta pessoa. E eles continuaram caminhando: e é esse? Não, não é esta pessoa. Aí eles viram um homem sentado. Aí aquele rapaz: vamos falar com aquela pessoa. Eles se sentaram, sentou um de um lado, outro do outro, aquela pessoa ficou no meio. O cara se assustou. Mas eles falaram: não, nós somos brasileiros. Eles começaram a falar do amor de Jesus. E o André começou a contar para ele a experiência do amor de Jesus, e como Jesus faz a diferença na vida de uma pessoa. E ele começou a contar das novidades que Jesus traz na vida da pessoa, quando a pessoa conhece este Jesus. E aquele homem curvou a cabeça e começou a chorar. Aí o André falou assim: eu fiquei assustado, porque eu até parei de falar, porque eu pensei: o que está acontecendo? E aquele homem virou para ele e falou assim: olha, eu estou sentado aqui, e a minha casa é bem ali de frente. Eu sou um policial aposentado, e eu estava aqui justamente sentado pensando: onde eu posso tirar a minha vida? Porque a minha arma está lá. Eu não quero me matar dentro da minha casa, porque senão a minha casa não vai ter mais valor de venda. Eu também não quero me matar num lugar muito longe, porque talvez a minha família não me ache tão cedo. Eu estava aqui justamente pensando nisso, e vocês vieram falar de algo que pode mudar a minha vida, que é o amor de Deus. Por isso eu estou chorando, porque eu nunca havia escutado isso na minha vida, que Jesus me ama.
Por quê? Porque aqueles dois homens se colocaram como Pedro, como João, como Mateus, como Felipe, anunciando este amor de Jesus. Jesus quer te usar, meu irmão. Jesus quer te usar, minha irmã, como instrumento dele, apenas para levar este amor que as pessoas estão precisando. As pessoas estão carentes de mim e de você, carentes, necessitadas, desesperadas, e precisamos permitir sermos instrumentos do Senhor, sermos usados por Deus. Eu preciso, e você precisa, talvez esta noite, sair do casulo e deixar, permitir-se voar para onde o Senhor te levar, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, na maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Você não precisa falar muita coisa. Olha os teus testemunhos de vida. Jeremias é bacana. Jeremias diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que te dá esperança? O que é que te traz esperança nesta noite? Por que que você veio aqui nesta noite? Você veio aqui porque você sabe que Jesus mudou a tua história de vida. Jesus fez algo na tua vida que talvez ninguém pudesse fazer. Jesus estendeu a mão para você, talvez no momento mais difícil da tua vida. E Jesus quer que esta verdade que aconteceu com você, a tua história de vida, seja conhecida por outra pessoa. Quer que a tua vida, ela seja verdadeiramente um testemunho vivo da palavra de Deus. Era isso que esses homens estavam fazendo ali. Deixar até as suas profissões para fazer a vontade de Deus. Eu não sei se você vai deixar a tua profissão, mas eu sei de uma coisa: eu preciso ser instrumento de Deus nesta noite. Eu preciso permitir que esse Espírito Santo, que esta pessoa maravilhosa, me use na obra do Senhor. É o que eu preciso fazer, e o resto Ele faz. O resto Ele dá continuidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Aqueles varões, quando Jesus ressuscitou, ficou um tempo com eles na terra, e Jesus estava na sua ascensão aos céus, aqueles discípulos, eles fitaram seus olhos aos céus e ficaram imaginando: Jesus está indo embora. Convivemos com ele aqui 3 anos e alguma coisa, mas agora Jesus está indo embora para os céus. E o que será de nós? Quando é que Ele volta? E aí Deus envia 2 varões para dizer que aquele mesmo Jesus que estava aí nos céus, Ele voltaria em breve para buscar a sua igreja. E aqueles varões disseram para ele: não se preocupe com o tempo, não se preocupem com nada, porque Ele vai voltar. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos dizer isso às pessoas. Nós precisamos começar a anunciar às pessoas que o sofrimento aqui desta terra é passageiro. Nós precisamos começar a dizer para as pessoas que as batalhas que elas estão enfrentando aqui vão ficar aqui, porque algo melhor a acontecer. Nós precisamos começar a dizer para as pessoas que existe um Deus que verdadeiramente ama tanto o homem, que enviou Jesus, e esse Jesus veio resgatar o que estava perdido, e em breve vem pegar esta igreja para morar com Ele na eternidade. E o que faz este mover dentro de nós? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que anima a minha alma, ele anima o meu ser a continuar crendo que Ele vai voltar e buscar a sua igreja. O Espírito Santo, ele começa a se manifestar dentro de mim, dizendo: olha, anuncia que Jesus vem. Aí você pode se perguntar: mas o que eu preciso fazer então para que o Espírito Santo se manifeste dentro de mim? Existe algum segredo? Não, não existe segredo. Olha só o que aqueles homens fizeram. Aqueles homens, eles ouviram o recado de Deus e fizeram o quê? Obedeceram. Então a primeira coisa que eu preciso aprender a obedecer ao Senhor. Aqueles homens, Deus havia dado uma ordem a eles, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder.
O que eu estou dizendo para você nesta noite, nós precisamos fazer a obra do Senhor? Precisamos. Mas nós precisamos nos preparar para fazer a obra do Senhor. Eu não posso sair de qualquer jeito. Um soldado, ele não vai à guerra desarmado. Um soldado, ele não vai à guerra despreparado. Ele é treinado, ele é preparado, ele se equipa. Qual é o teu equipamento para falar de Jesus hoje? Qual é o teu preparo? O que você está fazendo? O Espírito Santo quer te usar, ele vai te usar, mas você tem que estar preparado, armado. Aqueles homens então, eles precisavam se armar. Primeira coisa que eles fazem, eles obedecem à ordem do Senhor de ficar até acontecer alguma coisa. Segunda coisa que aqueles homens fizeram, eles estavam ali perseverando em oração. Ou seja, eles estavam buscando ao Senhor. E hoje, infelizmente, nós temos pouco tempo de oração. Nós oramos pouco hoje. O nosso tempo de oração, ele é muito pequeno. Alguns conseguem ficar 1 hora, outros 15 minutos, e assim por diante. Eu preciso aprender a voltar a usar esta arma chamada oração. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a falar com Deus. Eu preciso voltar a colocar diante de Deus a minha pequenez. E reconhecer que nós precisamos do auxílio do Senhor em nossa vida. Aqueles homens, eles perseveraram em oração, clamando a Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, olha, eu estou aqui, eu quero ser o teu instrumento. Senhor, eu estou aqui, eu estou à tua disposição. Senhor, olha, eu estou aqui, eu quero levar a tua palavra. Senhor, eu estou aqui, porque eu sou miserável pecador, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eu estou aqui nesta noite diante do Senhor, reconhecendo que eu preciso do Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a falar com Deus. Nós precisamos voltar a reconhecer que nós não somos nada. É uma necessidade da igreja. Aqueles homens estavam ali agora diante de Deus, se colocando à disposição de Deus, para que Deus fizesse o quê? A vontade dEle. Nós precisamos voltar a perseverar em oração. Nós muitas vezes desistimos muito fácil das coisas. Ah, porque a tribulação é grande. Sim, ela é grande, realmente. Tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil, é duríssimo. Mas eu continuo, eu preciso perseverar em oração. Eu preciso perseverar no Senhor. Eu não posso desistir, porque a tempestade está se levantando. Aqueles homens ficaram cerca de 120 dias clamando ao Senhor, pedindo a Deus: Deus, derrama. Você acha que não dá vontade de desistir, pastor Rubens? Né? Porque parece que não está acontecendo nada. Não tem momentos que vocês estão orando que parece que não está acontecendo nada. É que Deus está trabalhando. Ele está escutando o nosso clamor, Ele está escutando a nossa petição, Ele está acompanhando a nossa perseverança. E nós não estamos desistindo da peleja, mas nós estamos clamando a Ele, porque sabemos que só dEle vem resposta. Aqueles homens estavam assim, clamando a Deus, dizendo: Senhor, como iremos a Jerusalém se o Espírito Santo não estiver sobre as nossas vidas? Como iremos a Judeia se o Senhor não se manifestar? Irmãos, nós precisamos clamar a Deus. O pastor Alfredo pregou aqui há dias atrás. Nós precisamos clamar por Pomerode. Então vamos clamar por Pomerode. Vamos clamar por esta terra. Para quê? Para que Deus se manifeste. Para que Deus faça o quê? Faça a vontade dEle, o querer dEle. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Precisamos suplicar. E quando suplicamos, muitas vezes lágrimas caem aos nossos olhos. Aquele quebrantamento vem sobre as nossas vidas, e Deus começa a nos olhar, e começa a ver o derramar da nossa alma ao seu altar. A compaixão de Cristo começa a ser derramada sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo começa a gemer ao Senhor, dizendo: Papai, olha o teu filho. Amado irmão, suplique
suplique ao Senhor. Está difícil, Senhor, mas eu suplico nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, não importa a hora, tem compaixão do teu povo. Amados irmãos, nós precisamos voltar. Por quê? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem bom testemunho. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce dentro e fora da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz festa. Faça festa. Tenha alegria quando o Senhor te dá boas coisas. Conte para todo mundo: olha, o Senhor fez uma obra tão grande na minha vida. O Senhor operou maravilha, o Senhor operou milagre, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Isto é testemunho, isto edifica. As pessoas são contagiadas pela sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo dentro e fora da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce em conhecimento, ela cresce em graça, ela cresce em santidade e ela cresce em número. É uma igreja cheia da graça do Senhor. Amados irmãos, vamos nos dedicar ao Senhor, mesmo no nosso dia a dia atual. Se dedique um pouquinho ao Senhor. Tenha momentos na tua vida de jejuar ao Senhor, de colocar a tua vida como louvor ao Senhor através de um jejum, através de uma consagração, através de um momento só seu com Deus, aquele a sós com Deus, aquele particular seu e de Deus. A igreja precisa voltar a estas práticas, porque o jejum parece que saiu do meio da igreja, pastor Rubens. Saiu de moda, essa é a palavra. Parece que ficou, não, é coisa do passado. Não, a igreja não precisa. Não, precisamos jejuar e apresentar ao nosso Senhor o jejum como um louvor, como uma adoração, como algo assim de dedicação nossa, homem para com Deus. Eu não preciso criar uma regra para jejuar. Você tem que se sentir à vontade em fazer isso. Não existe uma obrigação. Mas se você fizer, você estará adorando ao teu Deus, e o teu Deus estará se manifestando em sua vida. Por quê? Porque Ele é Deus poderoso. Amados irmãos, eu vou encerrar dizendo a você nesta noite assim: não se esqueça de Deus, porque Deus não se esqueceu de você. O teu nome está gravado na palma das suas mãos. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamente, todavia, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de vós. É a palavra do Senhor que diz, não sou eu. Ele diz, eu não me esqueci de vós. Vocês estão nas minhas mãos e o teu nome está escrito no livro da vida. Creia nisso, você vai para a eternidade. Não permita que praga, nem sopra o mundo inimigo tente roubar isso de você, porque você já é lavado, você já é remido no sangue de Jesus. Portanto, não há condenação sobre a tua vida. Não há condenação nenhuma, porque o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. E se não te purificou, nesta noite, se você crê, você será purificado, lavado, remido e redimido, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e ninguém arranca isso de você. Você vai para a eternidade, porque é uma promessa de Deus, e Deus deu ao homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus vai voltar. Feche teus olhos. Curve sua cabeça um pouquinho. Queria que você tivesse um momento de meditação no Senhor. Faça um a sós com Deus agora. Aleluia, Pai. Eu glorifico o teu nome, porque aqui está o teu povo, Senhor. Povo lavado, redimido no sangue de Jesus. Pai amado, nós queremos aprender a cada dia com o Senhor, colocar em prática, Pai amado, tudo aquilo que tu tens nos ensinado neste lugar. Espírito Santo, te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nos auxilia, Espírito Santo, na nossa vida e no nosso dia a dia. Queremos ter experiências novas contigo, e através das nossas vidas, Espírito Santo, ser instrumentos de Deus nesta terra, para propagar o amor do Pai, para propagar a verdade do Pai, para propagar o amor de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Pai amado, a tua palavra nos diz que o Senhor nos chamou
O Senhor nos convidou, o Senhor redimiu através de Jesus as nossas vidas do pecado. Somos libertos, somos livres. Nenhuma condenação mais há sobre as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, diz a palavra do Senhor, Ele rasgou a cédula. Sim, Pai, Ele rasgou, Ele pagou, Pai amado, com a sua vida, com o seu sangue, pelo meu pecado. Eu sou liberto, sou livre para te glorificar, te servir e te adorar. Pai, nos auxilia a cada dia na nossa caminhada nesta terra, assim como auxiliastes, Pai, esses discípulos que começaram esta obra maravilhosa. Nos auxilia, e que nós possamos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ser testemunhas vivas do Teu amor e do Teu Evangelho, e que a Tua palavra possa propagar nesta terra, através das nossas vidas. Que Pomerode seja abalado, Senhor, pelo testemunho da Tua igreja, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado hoje e sempre. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.